A agenda anacrônica do governo Bolsonaro. A agenda econômica proposta pelo governo retoma ideias ultrapassadas e ineficazes, como a austeridade fiscal e as privatizações em massa, que já mostraram-se ineficientes em outros momentos históricos. Além disso, a política econômica atual ignora questões fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país, como a necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas públicas sociais. A agenda econômica anacrônica do governo Bolsonaro pode ter graves consequências para a economia e a sociedade brasileira, como o aumento da desigualdade social e a estagnação econômica. Por isso, é fundamental que se discuta alternativas a essa agenda e se busque uma política econômica mais adequada às demandas do país. O ideal para o país seria dar importância de investimentos em infraestruturas e políticas públicas sociais, bem como uma revisão das políticas de austeridade fiscal e privatização em massa. Uma agenda econômica anacrônica é aquela que se baseia em ideias ultrapassadas e que não se levam em conta a realidade atual da economia. Ela pode ser caracterizada por políticas que já foram testadas no passado e que se mostraram ineficazes ou até mesmo prejudiciais para o desenvolvimento econômico do nosso país. No caso do governo Bolsonaro, a agenda econômica anacrônica se manifesta em medidas como política de austeridade fiscal, que corta investimentos públicos em áreas essenciais, como saúde, educação, e na proposta de reforma da Previdência, que prejudica os trabalhadores mais pobres do país. Além disso, as privatizações e os cortes nos investimentos em infraestrutura também são características dessa agenda econômica ultrapassada. A política econômica do governo Bolsonaro foi marcada por diversas medidas que se enquadram na definição de agenda econômica anacrônica, ou seja, uma agenda prioriza a austeridade fiscal em detrimento dos investimentos públicos e das políticas sociais. Entre as principais medidas adotadas pelo governo, destacam-se a reforma da Previdência, as privatizações e os cortes dos investimentos públicos. Essas medidas geraram críticas por parte de economistas e especialistas que apontaram para seus possíveis impactos negativos na economia e na sociedade brasileira. Além disso, a agenda econômica anacrônica do governo Bolsonaro tem sido questionada por sua falta de visão a longo prazo e por não considerar aspectos como o papel do Estado na economia e na importância de políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país. A política de austeridade fiscal adotada pelo governo Bolsonaro consiste em cortes de gastos públicos e aumento de impostos, visando equilibrar as contas do governo. No entanto, essa medida pode ter impactos negativos na economia e na sociedade. Em primeiro lugar, os cortes nos investimentos públicos podem afetar áreas como saúde, educação e segurança pública, prejudicando a qualidade dos serviços prestados à população. Além disso, o aumento de impostos pode reduzir o poder de compra das famílias e diminuir a demanda dos bens e serviços, afetando negativamente a economia. A reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro gerou muita polêmica e debate na sociedade brasileira. A principal mudança proposta é a criação de uma idade mínima para aposentadoria, que seria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Além disso, o tempo mínimo de contribuição para se aposentar seria de 20 anos, e o valor do benefício seria calculado com base na média em todas as contribuições ao longo da vida laboral do trabalhador. As consequências dessa reforma para a população brasileira ainda são incertas, mas muitos especialistas apontam para um possível aumento da desigualdade social e da pobreza entre os mais vulneráveis. Isso porque a reforma afetaria principalmente os trabalhadores de baixa renda e aqueles que exercem atividades informais, que teriam mais dificuldades em cumprir os requisitos para se aposentar. Além disso, a reforma poderia impactar negativamente a economia do país,
já que muitos idosos deixariam de receber seus benefícios e, consequentemente, reduziriam seu poder de compra. O governo Bolsonaro propôs diversas privatizações como forma de reduzir o tamanho do Estado e aumentar a eficiência da economia. No entanto, essa política pode ter consequências negativas para a sociedade brasileira. Um dos principais problemas das privatizações é que elas podem levar à concentração de poder econômico nas mãos de poucas empresas, o que pode resultar em preços mais altos para os consumidores e menos concorrência no mercado. Além disso, as privatizações podem levar à demissão de trabalhadores e à piora das condições de trabalho. O governo Bolsonaro propôs cortes nos investimentos públicos como uma das medidas para reduzir o déficit fiscal. Esses cortes afetam áreas como saúde, educação, infraestrutura, essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país. Os possíveis impactos desses cortes incluem redução da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população, a diminuição dos investimentos em áreas prioritárias e o aumento do desemprego, já que muitos trabalhadores dependem desses investimentos para manterem seus empregos. A agenda econômica anacrônica do governo Bolsonaro pode ter impactos significativos na economia e sociedade brasileira. Uma das consequências pode ser o aumento da desigualdade social, já que muitas das medidas adotadas pelo governo favorecem setores mais ricos da população. Além disso, a política de austeridade fiscal pode levar a cortes nos investimentos em áreas como saúde, educação e segurança pública, afetando diretamente a qualidade de vida da população. Outro impacto é a diminuição do papel do Estado na economia, o que pode prejudicar o desenvolvimento de setores estratégicos para o país, como a indústria e a infraestrutura. Além disso, as privatizações propostas pelo governo podem ter efeitos negativos na prestação de serviços públicos essenciais, como energia, transporte e saneamento básico. Por fim, a falta de investimentos públicos na área como da ciência e da tecnologia pode comprometer a capacidade do país de competir no mercado global. Uma das alternativas à agenda econômica anacrônica proposta pelo governo Bolsonaro é o aumento dos investimentos públicos em infraestrutura. Isso pode gerar empregos e estimular a demanda agregada, impulsionando a economia do país. Outra alternativa seria a adoção de políticas sociais que promovam a inclusão social e reduzam as desigualdades. Isso poderia aumentar o consumo das famílias e estimular o crescimento econômico da forma mais equilibrada possível. O papel do Estado na economia é fundamental para garantir o desenvolvimento econômico e social do país. É responsabilidade do Estado criar políticas públicas que visem a redução das desigualdades sociais, a geração de empregos e a promoção do bem-estar da população. Além disso, o Estado também deve atuar como regulador e fiscalizador das atividades econômicas, garantindo a concorrência justa entre as empresas e protegendo os direitos dos consumidores. Dessa forma, é possível evitar abusos por parte das grandes empresas e manter um ambiente favorável para desenvolvimento econômico sustentável. E a conclusão disso tudo é que pode trazer várias consequências para a economia, né? Esse anacronismo e a política de austeridade fiscal, as privatizações e os cortes nos investimentos públicos são medidas que podem agravar ainda mais a crise econômica e social do país. Por outro lado, vale ressaltar a importância de políticas públicas que visem o desenvolvimento econômico e social do país, como investimentos em infraestrutura, políticas sociais. Além disso, é fundamental repensar o papel do Estado na economia e buscar alternativas à agenda econômica anacrônica proposta pelo governo Bolsonaro. Meu nome é Bruno Pires de Freitas e eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo.